O tema liderança é um tema bastante atual nos dias de hoje. Hoje você vê cursos de liderança, hoje você vê conceitos amplos sobre liderança, dezenas de livros sobre liderança, inclusive tem vários aqui sobre liderança. É algo atual. As pessoas têm buscado melhorar suas características como líder, como empatia, visão. Ela tem melhorado essas habilidades de falar em público, de conversar com pessoas, de influenciar pessoas. Mas o maior desafio eles têm esquecido. Eles têm esquecido que o maior desafio não é liderar outras pessoas. Eles têm esquecido que o maior desafio não é montar uma equipe de alta performance. O maior desafio de todos os líderes é liderar a si mesmos. Isso mesmo. O maior desafio que você tem como líder é desafiar você mesmo como líder a crescer e a melhorar. Você precisa melhorar, você precisa crescer, você precisa se desenvolver primeiramente. Antes de você ter uma grande equipe ou uma equipe de sucesso, você precisa ser o sucesso da sua equipe. Você precisa aprender a liderar a você mesmo. Então eu quero falar com você sobre 4 pontos importantes. Os primeiros passos que um líder precisa dar para melhorar a si mesmo como líder. A primeira coisa que você precisa fazer como líder é aprender a se submeter a outros líderes. Um líder que não sabe se submeter a uma autoridade não tem como exercer autoridade. Um líder que não respeita uma hierarquia não pode querer ser respeitado pelas pessoas que estão sob a sua liderança. Você já deve ter visto cursos de liderança, livros sobre liderança, como liderar, características de um líder, como ser um líder melhor, como ampliar sua liderança, mas você dificilmente vai encontrar um curso dizendo como ser liderado. Aprenda a servir, aprenda a ser liderado por outras pessoas. O grande desafio que nós temos é respeitar a hierarquia, respeitar outros comandos. E um líder que não sabe respeitar a autoridade que está sobre ele, ele vai gerar nas pessoas que estão sob a sua responsabilidade um entendimento que não preciso respeitar os líderes. E o que é que vai acontecer? As pessoas que estão sob a minha responsabilidade também não irão respeitar a minha autoridade, porque elas irão ver em mim o exemplo. E se eu estou dando um exemplo de não submissão, eles vão aprender também a não se submeter às autoridades, inclusive a minha. O grande desafio de todos os líderes começa em si mesmo, principalmente em se colocar em uma área de submissão às autoridades que estão sobre ele, sobre as competências que estão sobre ele. Respeitar decisões, respeitar projetos, respeitar visão. E trabalhar a partir dessa visão que é dada de cima para baixo. Trabalhar a partir desse programa que a liderança dele traz para ele. E ele passa essa mesma visão, essa mesma programação, esse mesmo comprometimento para as pessoas que estão sob a sua responsabilidade. Então a primeira coisa que o líder precisa aprender é aprender a se submeter às autoridades. Segunda coisa que você precisa aprender para ser um líder melhor, liderando a si mesmo, é governe as suas emoções. Você já trabalhou com pessoas, com líderes ou chefes que não têm uma emoção convertida, não têm uma emoção trabalhada, não têm uma emoção controlada? É aquela pessoa que você diz, será que hoje é o dia bom de conversar com ele? Ou deveria conversar em outro dia? É aquela pessoa que você chega no escritório, chega na empresa e pergunta, e aí, para outra pessoa, e aí, como é que ele está hoje? Está bom para conversar ou não está bom para conversar? E todo mundo da empresa, todo mundo da equipe sabe que aquela pessoa tem emoções descontroladas, ele não consegue governar suas emoções. Líderes que explodem, líderes que humilham, líderes que gritam, líderes que brigam, líderes que mudam de humor muito facilmente, dependendo da circunstância e do momento. Pessoas que não conseguem governar os seus próprios sentimentos, as suas próprias emoções. Você precisa trabalhar esse ponto, porque a maioria dos problemas que as pessoas têm com o líder são problemas relacionados a como o líder lidar com elas, a essas emoções não controladas, a essas emoções não convertidas. Então você precisa converter as suas emoções. Você precisa controlar, aprender a controlar as suas emoções. Você precisa aprender a lidar com as suas emoções. Outra coisa que o líder precisa aprender é esperar o tempo certo. Existe tempo certo para todas as coisas. Talvez você tenha as melhores ferramentas, as melhores ideias, mas esse não é o tempo certo para aplicar essa ideia junto com essas ferramentas. Entenda o seguinte, a pessoa que caminha um passo à frente no futuro, ela é um bom líder. Mas a pessoa que caminha 50 passos à frente no seu futuro, ela pode se tornar um Marte. Talvez a sua equipe não esteja preparada para todas as ideias futurísticas e a visão de futuro que você possui. Então você tem que entregar essa visão aos poucos. Você precisa entregar aos poucos a visão. Na medida que eles vão compreendendo, você vai dando um pouco mais da visão. Compreendendo mais um pouco mais da visão. Por quê? Você corre o risco de jogar todo o programa para eles e eles não entenderem porque não conseguem enxergar o futuro e não concordarem e não lhe ajudarem e não abraçarem a sua visão. Talvez você já tenha até enfrentado isso.
jogou uma visão completa no tempo errado. E as pessoas não entenderam, não compraram a sua visão e o seu projeto foi por água abaixo. Por quê? Porque você não esperou o tempo certo. Como líder, você tem que ter a paciência, a longanimidade, você tem que esperar o tempo certo das coisas acontecerem. E você precisa estar atento para quando esse tempo acontecer, você saber que ele está acontecendo. Um líder não pode deixar o tempo passar. Assim como ele não pode esperar demais, ele não pode acelerar demais. Ele tem que ter o tempo certo para fazer todas as coisas. E o bom líder, ele sabe entender o tempo certo das coisas acontecerem. E a quarta coisa, tão importante como as outras coisas, para um líder aprender a liderar a si mesmo, ele precisa estabelecer e ter um conselheiro, um mentor. Ele precisa escolher alguém, chamar alguém e dizer, olha, eu quero que você seja o meu conselheiro, eu quero que você seja o meu mentor, eu quero que você seja a pessoa que eu venha conversar quando eu estiver com problemas, com dificuldades, com dúvidas. O mentor é aquele que vai confrontá-lo, é aquele que vai ensiná-lo, é aquele que vai dar uma dica, que dá uma ideia. Então tem que ser alguém experiente, tem que ser alguém que ele venha se inspirar, alguém que ele venha respeitar. Um líder precisa ter um mentor, porque o mentor seria aquele que vai dar limites na liderança, limites às suas ideias, limites nas suas decisões. É aquele que ele vai confidenciar problemas, ele vai conversar quando ele estiver com problemas, com dificuldades, quando ele estiver achando que tem algum problema no seu eu, no seu interior. E esses problemas, normalmente, o líder, ele traz para si mesmo. Ele não consegue conversar com outras pessoas, até porque não se conversa alguns problemas com todas as pessoas. Então ele precisa escolher um líder que seja mais experiente que ele e um líder confiável, para ele expor as suas emoções, expor os seus problemas, expor os seus dramas pessoais. E também expor problemas da equipe, problemas da instituição. Para quê? Para que essa pessoa, o seu mentor, o seu conselheiro, possa lhe ajudar a tomar as melhores decisões. Então, pessoal, 4 dicas para você como líder melhorar a sua liderança. Você aprender a liderar você mesmo. Quando você aprender a liderar você mesmo, você vai estar pronto para liderar outras pessoas. Que Deus te abençoe e até mais.